Salve, salve, melhor companhia. Nós estamos aqui depois de tantas tentativas, né? Mas não desistimos, viu? Boa noite a todos. Quem estiver conosco aí ainda essas horinhas, espero que a gente possa estar juntos, tá? Não vamos demorar tanto assim, até porque a gente lutou aqui muito para adentrar, mas como um teste aí, pelo menos, né? Por hora. Espero que vocês aí compreendem. Vamos aí falar um pouquinho sobre política, fazer uma breve aí análise e também sobre essas questões aí de, né, na verdade, também um pouco de futebol, né? Embora esteja aí bem pouco, né, ao que se comentar, tá bom? Estou aqui com um convidado aqui, né, que eu tenho um carinho muito grande, que é o meu amigo Will. Nós vamos aí apresentar essas lives aqui na terça-feira e vamos ver como a gente leva aqui, né, esse bate-papo bem legal com vocês, tá bom? Todos uma boa noite e passa aí para o meu amigo Will aí falar um pouquinho, tá, Will? Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor aí. Não sei que horas vocês vão ver, né? Essa stream barra vídeo futuramente. Então fica aí um alô para todo mundo. É um prazer estar aqui com a Vi no canal dela. É sempre uma honra estar dividindo o quadro com essa excelentíssima vascaína, muito inteligente, fala sempre muito bem. E meu nome é Wilbert, mas vocês podem me chamar de Will, como ela falou, a gente está aí no caminho de começar a fazer live juntos na terça-feira. Eu faço parte do canal Império Vasco Forever, eu faço parte da bancada lá. É o canal do Paulo Gilberto, a gente faz live toda segunda, quarta e sexta. A gente também fala do Vasco, é um canal também sobre o Vasco. E quem puder aí se inscrever lá também, sinta-se à vontade. E temos muitas coisas para falar do Vasco. Temos 3 lives para falar aí de candidato, de presidente que ainda não é presidente, de eleição que vai ter ou não vai ter, e sobre o time, né? Porque, infelizmente, estamos se falando muito de candidato, de eleição, de permanência ou não, de essa eleição vale, a próxima que vale, e o time está na água, o time está na zona de rebaixamento e ninguém fala. Ninguém fala do péssimo futebol que o Vasco está jogando, da péssima situação que o time está em campo. Ah, mas só tem. Começou o segundo turno agora. O Vasco ainda tem 2 jogos a menos. Mas quem garante que o Vasco vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque e do Fortaleza em São Januário? Ninguém garante nada. Então, gente, temos aí, o sinal está super ligado, o sinal vermelho. Já vimos hoje que tem uma galera entregando de mão, então é perigoso. Talvez vão se lutar muito pelo poder e quando for olhar o time, já vamos estar na segunda divisão decretada aí, um quarto rebaixamento. Então, torcedor, vamos ficar de olho aí, vamos começar a cobrar que esses cidadãos, que esses caras que estão aí lutando pelo poder, comecem a também perceber o time em campo. Por mais que ainda seja atribuído ao senhor Campelo cuidar do time, querendo ou não, essa turbulência da gente ter ou não um novo presidente, ter ou não uma nova eleição e tudo mais, isso daí também mexe muito com quem está no campo, mexe muito com negociações importantes. Então, acho que está na hora desses senhores aí entenderem que temos que pensar mais no Vasco como instituição e menos na ganância de poder e no ego aí deles aí, até porque não tem bonzinho nesse cenário, ninguém ali é bonzinho, ninguém ali tá lá por pena do Vasco ou por amar o Vasco. É uma coisa que eu sempre falo, que amo o Vasco de verdade somos nós torcedores que estamos com o Vasco em todos os momentos. Eles estão aí, ó, sempre bota a cara de 3 em 3 anos, fora isso a gente nem vê. Então acho que Verdade, é Will. essa explanação inicial aí. Verdade, Will. A gente vai estar falando aí um pouco, em especial da coletiva, né, do Levinciano, tá, do candidato aí, né, que foi aí considerado no último pleito turbulento, né, de sábado, onde foi ali feito uma, uma votação com uma medida ali, né, de queda de uma liminar
né, onde estava sendo pregada a eleição para o dia 14, por conta aí, né, da liminar que o Mussa aí autentificou. No entanto, o Roberto Monteiro com o Levinciano chegaram aí a quebrar, né, essa liminar, e com isso ocorreu no sábado a votação, né, aquela votação ali que me deu dor de cabeça, que tirou aí, né, os nossos sonos. Foi um dia ali bastante conturbado, não é, Will? A gente não, Nem eu fala. ficava assim sem fazer, ficava assim um pouco, né, atordoada, de saber aí o que poderia acontecer, embora a gente buscasse aí também ver com bons olhos, a gente já imaginava que talvez viesse realmente, né, ocorrer aí essa eleição, a chegar a esse ponto, né, por todas as circunstâncias que estava aí em volta dela. Então, certamente pode ser aí uma situação complicada, mas já esperada, né? Infelizmente, pois é o que vem ocorrido aí ao longo dos anos no nosso Vasco, infelizmente, por conta dos próprios aí candidatos que permitem aí chegar a tal ponto. E como foi para você aí, Will, esse dia aí? Cara, que nem você falou, eu acho que infelizmente tá se tornando mais uma eleição normal no Vasco. É estranho quando as coisas correm de maneira correta. Eu acho que como para todo vascaíno, o dia da eleição é um dia super nervoso, você passa o dia inteiro nervoso, você passa o dia inteiro ali ansioso até a hora de sair o resultado oficial. Por mais que a grande maioria dos torcedores do Vasco, que o Vasco tem 20 milhões de torcedores, mas apenas 8 mil têm direito a votos. Tem aí contagens que diz que chega a 9.300, mas mesmo assim não é nem, sei lá, 3% da torcida total, 5%. Então, tipo, é muito pouco. Então, o clube de milhões de torcedores está na mão de 9 mil pessoas. Vamos botar aí 9.300 pessoas, é muito pouco pessoa. Muito também porque o clube, né, puxa aí uma taxa muito alta para você poder votar, mas é aquilo. Mas voltando, né, foi um dia super nervoso. Confesso que por mais que a decisão do candidato que tenha ganho não seja o candidato que eu estava mais afim, mas mesmo assim eu acho que em alguns momentos tem que ser respeitado aí o que aconteceu. Eu acho que isso só está se agravando. Temos também que respeitar as leis judiciais, eu acho que isso daí também tem que ser levado em conta. Temos que explicar isso para o torcedor. Tem muito torcedor aí que está falando que o Vasco está tramando um golpe. Não, não é. Infelizmente, a justiça, o mundo tem a justiça. Enquanto existe justiça, a gente tem que seguir ela, a gente gostando ou não, mesmo às vezes ela não sendo tão justa, mas ela está aí para ser seguida. E tem até um caso de um rapaz que deu um infarto por causa da eleição do Vasco desse ano. Um Eu artista acho que eu sei. famoso, o cara é famoso, ele deu um Marcelo, né? infarto. Isso, ele deu um infarto por causa da eleição do Vasco. Para você ver, torcedor, o que é a eleição do Vasco. Eu acho que isso ter ido para a mídia e esse motivo ter sido o motivo do rapaz quase morrer, isso aí mostra até para a mídia o quanto a força do Vasco. O torcedor do Vasco é tão apaixonado que até morre pelo clube. E aí, Verdade. isso também bate no desrespeito que está acontecendo também. Por mais que, eu vou repetir, temos uma ação judicial, temos que respeitar ela, temos que esperar o que vai acontecer, mas se a gente for olhar só pelo campo democrático, né, querendo ou não, hoje, democraticamente, se a eleição tivesse valido, teríamos um presidente. Hoje não temos, hoje temos apenas candidatos, hoje temos um novo pleito aí, mais um dia para ficar nervoso, talvez nem tanto, talvez seja boicotado, eu não sei, o torcedor está muito doido, o torcedor está na rede social aí, empolvoroso, mas sim, foi um dia muito nervoso, foi um dia que eu saí de todos os grupos do Vasco, de tão nervoso, porque toda hora tinha uma babaquice, e eu sou uma pessoa que, confesso para vocês, eu não tenho sangue de barata, eu não consigo ver algumas besteiras sendo ditas e eu não me pronunciar, eu não consigo, é mais forte do que eu. Mais forte.
Só para dar uma espanada para você, torcedor, teve um caso de um torcedor falar que não via problema, só para defender o candidato dele, que não via problema se quem vota no candidato dele é torcedor do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo, que está votando na eleição do Vasco, quer o bem do Vasco. Ele soltou essa, quer o bem do Vasco por causa do futebol do Rio de Janeiro. Então, esse era o nível de pessoas para defender o candidato. E por escutar uma idiotice dessa, desculpa falar isso, mas eu não aguentei, eu estourei, eu pistolei, né, como diria aí as gírias de quem joga jogos eletrônicos aí. Então eu dei uma pistolada, gritei com o cara, bati, saí fora, e porque eu não aguento ficar num ambiente tóxico desse jeito, que fazem de tudo para defender determinado candidato e fazem de tudo para menosprezar outro. Eu acho que tem que ser justo para todo mundo, tem que respeitar todas as opiniões, e isso daí que é ser Vasco. Se tem 5 candidatos, é porque os 5 têm competência para gerir o Vasco. Porque eu tenho certeza que se não tivessem, lá dentro mesmo eles já teriam feito a cabeça do cara para ele desistir, como outros desistiram, como o senhor Fred Lopes, que nunca vai ter competência para gerir o Vasco. Então, acho que tem um pouco disso aí. Todos os candidatos merecem respeito por tudo que aconteceu, de tudo, toda a maneira que tudo aconteceu. Outra pessoa também que está aí apanhando muito, mas também tem que ter o seu devido respeito, que é o Dr. Mussa, por mais que hoje eu também consigo compreender que ele fez um pouco de cagada ali em algumas ações dele, mas ele também merece respeito. Se hoje o Vasco tem um voto direto, é por causa dele também, e ninguém fala mais disso. É muito fácil você sentar o pau no cara quando vai contra o interesse do seu candidato. Mas aí tem que lembrar, o Mussa já fez muito pelo Vasco. Então, devemos respeito a ele. Admito, como todos os outros torcedores aí, realmente, até a vez sabe disso, o Mussa fez M grande, mas, querendo ou não, ele já foi muito importante para o Vasco, para a vida política do Vasco, até para a gente conseguir esse voto direto aí, que está dando tanto problema hoje. Então, as pessoas têm que saber de tudo antes de julgar, antes de ficar atacando as pessoas, tem que saber como que foi os fatos, como tudo aconteceu. Mas vamos falar aí com calma. Eu acho que a gente também tem que começar a focar mais a falar de campo e bola, torcedor. Eu acho que a gente está se preocupando muito pouco com o campo e bola, o time está na zona, e muito com quem vai ser o próximo presidente do Vasco. Eu acho que a visão está sendo deturpada aí, enquanto o time vai jogando mal, vai respingando tudo isso daí no campo. Temos jogadores que não tem, dá para sentir isso, não tem o mínimo de respeito pela camisa do Vasco, não tem o mínimo de vontade de jogar no Vasco. Eu acho que esses jogadores deveriam já ter pedido para ir embora, ter aproveitado essa janela de transferência aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como foi dito aí no começo aí, temos algumas lives para comentar, vamos comentar sobre algumas coisas importantes da live do Levin. Temos a live do Campelo, que ele também falou algumas coisas importantes, que é bom também esclarecer, porque alguns torcedores podem não ter algum entendimento. Na live do Levin também tem algumas coisas que tem que dar um entendimento maior. E o senhor Júlio Brandt também se pronunciou hoje. Foi mais ali para dizer que vai participar da eleição do dia 14 para atacar um candidato determinado aí. Mas, fora isso, foi o dia hoje foi em torno da live do Campelo e do Brandt, que foi mais uma página dessa eleição que nunca acaba no Vasco. Eu resumi o dia hoje. Brandt, Campelo e eleição. O dia do Vasco foi isso hoje. Desculpa falar muito, Vê. Não, tranquilo, eu estou aqui para discutir aí bem sobre tudo isso, e realmente foi um dia bem complicado, e já, né, vamos aí adentrar o assunto da live do Levin ontem, que é aí considerado, né, para muitos, e em especial seus adeptos, né, o presidente do Vasco. Realmente, exatamente, presidente do Vasco, embora realmente ainda não tenha a confirmação judicial, né, para a gente já estar aqui realmente aclamando
o senhor Levinciano, né, como aí o comandante desse gigante Vasco da Gama. Bom, então a gente vai já falar aqui né, com mais foco aqui sobre a live do Levin. Eu já vou dar aqui uma certa aí pincelada daquilo que eu percebi da live, e mais uma vez quero deixar muito claro, né, que falo aqui de forma imparcial, né? Vocês sabem que, de fato, a minha grande inclinação desse canal aqui é enaltecer o Vasco, para o bem do Vasco, né? Então, certamente, se há alguma inclinação minha para algum lado, né, porque todos nós, seres humanos, nós temos, né, isso, certamente, mas não vou estar aqui, claro, nunca a fazer nenhum detrimento aos demais políticos, aos demais candidatos, em especial quem, né, está aí na briga realmente por sentar na cadeira do Vasco, né? Então eu só passo aqui torcer realmente para que, se for o senhor Levinciano aí que estiver aí realmente, né, com essa aí, probabilidade de estar assentar na cadeira desse gigante, certamente vai ter toda a minha força, vou mandar aí o meu aí, carinho, né, a minha grande aqui motivação de que ele possa estar fazendo um bom trabalho no nosso Vasco. E ele, né, conseguiu ali, através daquele pleito, ser o vencedor, conforme ali, né, as contações ali dos votos, embora eu, Verônica, né, aqui muito realista, como vocês me conhecem, eu confesso que não vejo ali um ambiente, naquele momento onde foi a contagem dos votos, né, um momento ali propício, um momento que desse realmente ali, que fosse ali possível de estar ali a martelar um presidente para o Vasco, e principalmente diante dessa questão ali ímpar, que foi das eleições diretas, né? E claro, com outras mais coisas fora, né, parte já há um bom tempo aí do começo dessa eleição. Mas se ele venceu, se ele aí ganhou, né, eu não tenho não tenho muito o que dizer a respeito da contagem dos votos. Eu acredito que tenha tido ali, né, observação, tenha tido, sim, um olhar ali daqueles que estavam em volta da contagem dos votos. Tinha pessoas lá que eu tenho uma estima muito grande, que esteve a gravar, né, ali o momento, que eu considero pessoas que eu posso aí tentar, né, ver, sim, que foi uma contagem ali com lisura, tá? Por mais, como eu já disse, né, de antemão, não vi um ambiente ali correto, né, coerente. A gente viu ali que houve aquela questão da liminar, né, houve ali a parada, né, do pleito, as chapas têm aí, e eu não vou e sinceramente, minha companhia aqui, aos inscritos, quem está aí comigo, eu não vou me ater muito aqui, tá, às questões jurídicas, porque confesso para você que sou leiga no assunto, tá? Acredito que o Will também, né? Acho que a maioria de quem aqui se coloca nesta plataforma para falar do Vasco, e é uma situação que, né, até mesmo dentro aí do âmbito jurídico está tendo aí nessa isso, exatamente, está tendo aí essa conversa, não é, Will? Ô, Pode Vê, falar, Will. só rapidinho aqui, desculpe te Fique à interromper, eu vontade. sei que eu já falei um pouco demais aí, estava no seu Não, pode momento, ficar à mas eu acho que vontade. é muito importante a gente falar para o torcedor que, independente, principalmente que a primeira vez que eu participo aqui no seu canal, como aqui ao vivo, mas participo Sim. já no chat, vi a última live sua, foi uma live assim que a galera, você explicou do seu ponto de vista sobre os 3 candidatos, quem você apoia e tudo mais, o seu público te conhece e sabe que você apoia. Mas, acima disso, torcedor, você tem que saber
que nós somos canais que falamos de Vasco e a gente vai apoiar o presidente qualquer que seja e vamos cobrar o presidente qualquer que seja. Não quer dizer que se ganhasse o presidente que eu gosto, ou que ela gosta, ou que outras pessoas gostam, que a cobrança seja menor. Não, aí que a cobrança é maior ainda. E Exatamente. se, como aqui, né, infelizmente está sob júdice, a gente não sabe se a eleição do dia 7 vai valer ou não, a gente não sabe se a eleição que vai acontecer dia 14 vai valer ou não, mas independente disso, se o Leve mesmo for confirmado como presidente, a gente vai apoiar. Eu acho que isso é função de todo torcedor, é apoiar, mas é também cobrar. É cobrar que ele faça tudo o que ele prometeu. Então, independente de qualquer coisa, lembre-se disso, que a gente está aqui por amor ao Vasco. E aquilo, todos os dirigentes vão passar, porque nós somos mortais, a gente vai de uma dessas para uma melhor na vida. Mas o Vasco é imortal, o Vasco é uma instituição que vai durar ali para sempre. Então, a gente também tem que ter essa vivência aí, esse conhecimento, e não ficar julgando, nem atacando os outros, porque gosta de político A, B ou C, porque político todos eles vão passar, mas o Vasco é eterno e a gente está aqui por amor ao Vasco, não por amor a político. Então, acho que era isso também que a B queria falar ali, e fica assim mais claro também para o torcedor que, além de qualquer coisa, a gente está aqui por amor ao Vasco em primeiro lugar, sempre o Vasco tem que ser, até porque o Vasco também é vítima de todos esses senhores. O Vasco é vítima, o Vasco não é cúmplice, o Vasco é vítima Exatamente. e a gente não pode bater na vítima. A vítima a gente tem que estar sempre dando carinho e afeto para ela superar o trauma do que aconteceu. Pega essa visão aí, Correto, torcedor. correto, correto, Will. Correto. Agradeço aí pela sua colaboração e realmente, né, o pessoal aqui sabe perfeitamente, né, quanto eu tento aqui ao máximo passar isso, de que realmente eu sou aqui muito alinhada, né, a esta visão e até porque eu gosto exatamente de que passem também para mim, né, de forma irrecíproca, porque confesso que eu tenho até tido aí uma certa angústia em alguns ao ver determinados comentários de alguns vascaínos, né, de pessoas que até tenho um certo também carinho, de tentar ali levantar, né, o seu candidato de uma maneira que em detrimento a outros que não concordam com as suas opiniões ou com a sua concepção a respeito do candidato. Não é assim. E também tem aquela questão, né, como eu disse para vocês, é uma responsabilidade muito grande você aí está a falar sobre o Vasco, está a falar sobre essa questão aí de política, porque tem pessoas que estar, né, aí falando sobre o Vasco, está falando aí sobre o que está acontecendo no Vasco, no entanto, ela respeita as opiniões das demais, como o Will, eu respeito você, né, que pensa ao contrário aí da minha percepção, né, então, ao falar qualquer coisa além disso, também, né, está muito aí sujeito não só aí a uma aversão minha daquilo que eu não quero, e também, né, aí, se for numa situação bem aguda, né, de estar apontando algo que não é real, né, por exemplo, de chegar ao ponto de dizer, olha, você faz parte de tal chapa, né? Você faz parte de tal armação que ocorreu que não sei. Gente, isso aí cabe aí a processo, tá bom? Não acuse ninguém sem fundamento, tá? Não acuse. Por isso que eu coloco aqui sempre, né, aqui essa questão. Você tem a total liberdade, você tem aí o seu direito. Eu deixo aqui o canal muito democrático para você apontar aí quem você quer, o que você imagina aí de planos para o Vasco, né? Agora, chegando aí a ultrapassar determinadas situações, pense bem antes de apontar, antes de estar aí a acusar, porque realmente, né, chega ao ponto de chegar, de você ver que está passando fora da lei, tá? E isso, Verônica, posso dizer para você que eu não aceito, tá? Eu não aceito. Você falar alguma coisa a respeito, vai falando, mas me colocar ali uma acusação sem provas, aí eu não aceito, tá? Eu acho que
cada um devemos aí ter maturidade para isso. Você queria falar, Will? Não, pode continuar. Não, Estou te não? Tá escutando e bom, estou então, concordando com tudo que você está falando. perfeito. Então, que fique muito claro isso, né? Por isso que é bom a gente ter uma cautela na hora de falar, né? Ter aí a humildade de buscar ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, tentar ver quem são as pessoas, porque vocês me conhecem que eu tento passar aqui sempre a realidade, né? Da minha pessoa e quero que vocês sempre tenham essa aliança aqui comigo dessa maneira e tenham aí a maturidade para lidar com isso, tá bom? Então, chegando aí a falar sobre a coletiva do Levin, eu vou dar aqui a minha versão de maneira aqui sintética, tá bom? O Levin, né, chegou aí a fazer uma coletiva com o senador Romário, né, o jogador aí que é considerado para muitos vascaínos o ídolo, né? Eu confesso que não tenho assim o Romário não como aquele ídolo, até porque eu não consegui ver muito, né? Ele jogando, mas eu, pelo que eu soube da história dele, pelo que ele já fez, certamente, né? Eu dou aí reverência pelo que ele fez, tanto que ele tem até uma estátua, não é? Mas ele chegou aí realmente a ter aí a dar um passo, na verdade, né, num processo, num momento aí bem delicado no Vasco, não é? De estar aí ao lado do candidato que está aí chamando a responsabilidade numa de uma capa ali de presidente do Vasco, e isso a gente precisa ir, né, refletir, né, nesse ponto, que realmente, né, o Leve esse ano aí tem ali uma, uma companhia ali do lado, né, muito significativa, que é o Romário para muitos, né. Mas confesso para vocês que não tem lá, né, aquele grande impacto, tá, ao meu ver, até porque numa outra chapa nós também, né, temos ali outros atletas, outros ídolos, né, então chega aí realmente a até dar ali uma equilibrada, né, num certo sentido aí nessa questão. Mas exclusivamente ali para o ponto da coletiva do Leve esse ano, realmente é desconsiderar, tanto que ele chega a falar em algumas situações ali, em que eu preciso aqui dizer para vocês que, em certo ponto, eu dou aqui, eu confesso que eu entendi, né, as colocações dele, mas em alguns aspectos, né, eu preciso aqui até dar uma certa visão aí melhor para você, quando ele diz, né, sobre a questão da votação, né, dando ali a porcentagem de 35% a 40%, né, ali a questão do número de votantes, né, comparado, né, aí às últimas eleições. E bem sabemos que essa eleição ela é direta, né? Ela é um momento histórico, um momento aí diferente daqueles últimos pleitos, tanto que, né, chegou aí a ser um quadro maior de votantes, entendeu? Então a probabilidade para que, no caso, por exemplo, se houvesse uma eleição online ou talvez uma eleição híbrida, esse número tinha aí, sim, a probabilidade de ter aumentado ainda mais, entende? Então, essa comparação aí de, 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 de eleições, eu achei que não foi tanto assim coerente, né, para esse momento, porque realmente a gente já imaginaria que isso ia chegar, né, a ser bem maior por conta de uma situação nova ali no Vasco, né, as pessoas com certeza iam ter ali a grande vontade de estar votando pela primeira vez, né, em um candidato que seria aí da escolha dela tão somente, né, sem precisar ali ter outras ali situações após, né, a votação. Então, eu acredito que aí a gente não tem muito que comparar, né? E vale também ressaltar que as questões ali de eleição direta, na verdade de votação híbrida, né, ou então online, vale ressaltar
pessoal, que eleições híbridas ela é praticamente online, né? Praticamente online. Você vai lá, né, faz lá a votação certida ali eletrônica e basicamente ali, né, conforme determinadas chapas queria, né, em especial a sempre Vasco, mas houve todo aquele processo, como eu disse para vocês, que eu não vou adentrar, o assunto é jurídico, mas teve ali aquela questão, né, de estar votando presencial e que também deu margem exatamente para que houvesse até mesmo uma certa diminuição, né, nos números de votantes que talvez poderiam ainda mais acrescentar, né, diante dessa situação. Então, certamente a gente não quer aqui tirar, né, aqui o mérito do Levinciano de ter votado, né, mas a gente também tem que fazer esse adendo, tá bom? Para ficar mais esclarecidos, tá? E fazendo aqui uma síntese mais sobre o que disse o Levin, né? Ele disse que tinha ali 3 linhas de crédito, né? Já está aí bem preparadas, chega aí ao ponto de formar 5 bilhões, não é? Então, mais de 5 bilhões. Mais de né? 5. Mais de Estou sendo 5. aqui Porque amena. o homem é Estou sendo ainda brabo. aqui O homem amena, é né? brabo. Você tem que Pois é, lembrar estou que sendo você aqui. está falando de um cidadão que é advogado do governo dos Estados Unidos. O homem não é fraco, Verdade. não. O homem Verdade. conseguiu aí. Exatamente. Aí ele já está aí com, como ele disse, né? Com aí na agulha, né? Já está aí a ponto de realmente até já pedir para o presidente Alexandre Campelo ali a abertura, ele fazer ali a transição, né? Mas fica muito complicado, né? Diante dessa situação jurídica, ele realmente ter até já esse passo aí de fazer uma transição aí com o presidente Alexandre Campelo, né? Sob júdice fica muito difícil. Até porque ele nesse ponto, né, ao contrário do que muitos dizem aí, e que eu acho que é fora da lei, né, eu respeito as opiniões, mas estou aqui dentro da lei, né, sobre, claro, que com um pensamento tão restrito de que ele ainda não é o presidente, né? Ele é, de fato, presidente escolhido ali naquele pleito de sábado, com total mérito, ele merece ser visto como sim o escolhido, né, ali naquele sábado, realmente ele foi. Agora, diante legalmente, legitimamente, ele não está, tá? Então, por isso que eu faço questão de também estar aqui levantando isso, porque a gente precisa também ter essa percepção, tá? Até para a gente ser um pouco aí justa, né, no âmbito aí jurídico, tá bom? Então, o Levin, né, mais para ele é o presidente, e então ele já está aí pedindo abertura ali no nosso Vasco, para até injetar logo aí essa possibilidade, né, de abertura aí de empréstimo, aí de colocar ali valores no Vasco, certamente ele vai chegar ali no Vasco e vai ver, né, as condições, como seria ainda mais, né, possível de estar aí colhendo, né, esses valores aí, e por isso a gente precisa também ter, né, ali a grande calma, né, diante dessa situação, tá? Porque eu não estou aqui negando, né, a existência, né, certamente, desses aí, desses valores. No entanto, ainda, né, fora do Vasco, ele ainda tem que fazer algo, ainda tem que fazer muitas coisas, e chegando no Vasco, há muito mais, né, muito mais. Então, a gente precisa ter essa cautela, essa percepção, para que a gente não venha também, né, aflorar aqui, né, no nosso coração, na nossa mente, aí, expectativas que, por mais que possam ser aí reais na visão do candidato aí, Levin esse ano, ele, embora ele já tenha até dito por aí, né, que já não vai mais participar, a gente fica até nessa dúvida aí, né, de nomenclatura, mas o Levin esse ano ainda, né, precisa ter
principalmente daqueles que votaram nele, né, ter aí essa aí percepção de que ele ainda precisa chegar lá no Vasco e ver a total condição que se encontra o nosso clube, tá bom? Muito mais, acredito que foi sobre isso, né? E a gente sabe perfeitamente, né, que tem essa questão aí da possibilidade, né, de um novo pleito, aí que já, né, foi aí, colocada pelo Mussa, mas que ainda realmente também, né, chega a gente imaginar que é possível de não ocorrer também. Então, a gente ficar aqui falando muito sobre isso, certamente vai ficar muito só na especulação, né? Então, eu passo aí a bola para você, Will, para falar aí sobre a questão aí da live do Levin, tá? Então, sobre a live do Levin, foi uma live assim, para ele explicar o entendimento dele. Ele falou da parte jurídica, ele é um advogado muito renomado. Algumas pessoas podem até achar que eu falei num tom meio de zoeira mais cedo, mas realmente ele é um advogado muito conceituado, ele realmente tem esse título de ser advogado do governo americano, ele realmente trabalhou com essas pessoas, então a gente tem que reconhecer todo o talento dele na arte da advocacia, ele é um cara muito bom. Uhum. E aí, levando para isso, ele tentou, né, dizer o mérito dele, do porquê a validade da eleição do dia 7. Eu ainda prefiro esperar, aguardar, ver o que, como você falou no começo, não sou jurista, não entendo muito, então não posso bater o martelo nem para um lado nem para o outro. Respeito o candidato, eu ainda não vou chamá-lo de presidente, porque não foi homologado a eleição que ele ganhou, não foi homologado, então ele ainda não tem esse título de presidente eleito para a gestão 21-22, mas isso daí é uma questão, né, de tempo aí para saber. O dia 14 vamos ter outro pleito, só com 2 candidatos até agora, mas isso é um assunto que a gente fala mais para frente. Agora, voltando para a live dele, né, ele estava lá com o Romário também reconheceu ele como presidente do Vasco e tudo mais. E aí eu gosto de focar na parte de que ele falou que ele já tem pelo menos já 3 jogadores alinhados a fechar com ele, já está tudo certo. Ele não revelou o nome, mas tem 3 jogadores já. E, né, a parte que dá mais confusão e que mais enche os olhos do torcedor, que é a parte das cartas de crédito. E é bom dar uma explicada o que é uma carta de crédito para o torcedor. Ele explicou, né, que ele tem 3 cartas de crédito, uma de 200 milhões de euros, outra de 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Juntando tudo, dá mais de 800 milhões de euros, que dá mais de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Não duvido que ele tenha, não duvido que seja verdade, isso eu realmente não duvido. Eu só acho que é um valor assim perigoso. Mas eu também não vou aqui ser leviano, porque eu vi a live, também não vou dizer que ele falou que vai pegar os 5 bilhões e vai injetar no Vasco. Não, ele não falou isso. Ele falou que ele sabe que juntando as cartas é valor mais do que o suficiente do que ele precisa para gerir o Vasco. Ele tem essa ciência, ele não é bobo, ele é um bom advogado, ele sabe que ninguém investe em clube ou em lugar nenhum, ninguém investe nas coisas sem querer algo em troca. Só vou dizer uma conta simples aqui, torcedor. Se você pegar 1 bilhão emprestado, a juros de 8% mês, é 80 milhões de juros por mês. Então, o dinheiro vai entrar, a gente vai pagar a dívida, mas vai aparecer outra dívida. Essa carta de crédito, as cartas de crédito não quer dizer que esse dinheiro vai entrar do nada, não quer dizer que esse dinheiro vai ser doado, não quer dizer que uma empresa boazinha está com dinheiro sobrando e vai dar para o Vasco. Não é assim, torcedor. As cartas de intenção de crédito, o que são? Você tem, isso é como se fosse uma licitação que você pode captar a partir dessa carta, você pode captar até aquele valor que está ali na carta. Então, se ele tem uma carta de 200 milhões de euros,
ele pode captar com essa carta até 200 milhões de euros, porque essa empresa que deu a carta para ele vai ser garantia para as empresas que realmente vão dar o dinheiro no Vasco. Vamos supor, o Vasco chega na Caixa hoje e fala, ó, estão aqui com uma carta de crédito da empresa Pirâmides Airline, lá do Oriente Médio, garantindo que você pode me emprestar esse dinheiro que eles vão pagar. A Caixa dá o dinheiro para o Vasco gasta do jeito que quiser, mas tem um entendimento que o Pirâmide Airline vai querer alguma coisa em troca, o que o Pirâmide Airline vai querer recuperar o dinheiro dele e vai ter juros nisso daí. Então não pense, torcedor, que isso vai ser uma captação que o Vasco vai ganhar um dinheiro de graça, que o Vasco não vai ter que pagar, que o Vasco não vai ter que devolver, que não vai ter juros em cima. Então, vai ser um dinheiro que vai ser bom, vai dar um fôlego novo para o Vasco. Claro que não vai ser aquilo que o Vasco vai ter que devolver o dinheiro de imediato, então vai dar para o Vasco se estruturar aí, mas o Levin e a equipe dele, se ele realmente for usar isso, tem que saber que vai ter que pegar valores que o Vasco consiga pagar de acordo com o tempo, porque se não adianta a gente pagar uma dívida hoje e ter outra amanhã. Isso daí é tapar o sol com a peneira, não funciona. E também, pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, porque a live foi ontem, já agora, para mim, né, já são meia-noite, então já tem 2 dias a live do Leve, então eu posso ter enganado, mas ele falou que a pretensão dele é pegar 600 600 e poucos milhões, porque ele quer dar 300 milhões para pagar a dívida do Vasco e os outros 300 para investir no Vasco. Então, o Vasco hoje tem uma dívida com uma dívida geral de 650 milhões de reais. Dívida geral do Vasco, União, direito de imagem, tudo. Então, ele quer pegar 300 para pagar e diminuir já a dívida do Vasco na metade. E o resto ele quer para investir em um bom time, porque na cabeça dele, ele já quer fazer um time campeão desde o momento que ele sentar no Vasco. Então, ele tem esse entendimento, ele tem entendimento que esse é o necessário. Pelo que eu ouvi aí, com menos de 150 milhões, você não consegue gerir uma transição pacífica no Vasco, pelo que eu escutei, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas foi aí o que eu escutei por alto, que com menos de 150 milhões, quem sentar na cadeira ali não vai ter tempo fácil à frente do Vasco, vai ficar aí com o Pires na mão até. Então, como o Levin tem essas cartas aí, isso é uma carta na manga, espero que, se ele sentar lá, ele realmente consiga fazer isso, ele realmente consiga captar esse dinheiro e consiga contratar bons jogadores, fazer um bom time. É aquilo que eu falei no começo, por mais que eu não seja o candidato que eu particularmente queria, ou que outras pessoas não queriam, mas se ele sentar ali como presidente do Vasco, vai ser o candidato que eu vou apoiar, porque o Vasco tem que estar acima de qualquer vaidade nossa. Deixa vaidade e ego para eles. A gente tem que ter amor ao clube. Então, eu espero que dê certo. E sobre a live do Levin, tirando esse ponto aí, e a parte jurídica, que é muito difícil explicar para nós que não é jurista exatamente o que aconteceu, não tem assim tantas coisas interessantes. Tipo, ele falou que tem 3 jogadores, não revelou o nome. Outra coisa interessante, lembrei. Ele falou que na transição dele, primeiro, antes disso, eu quero falar que ele se vangloriou muito. E eu acho que isso é até positivo. Isso daí eu realmente reconheço que pode ser positivo. Que ele se vangloriou muito, que ele é o primeiro cara que conseguiu ser eleito, por mais que a votação ainda está sob júdice, não sabe se valeu ou não, mas foi a primeira pessoa eleita que não tem partido político dentro do Vasco. Ele é a primeira pessoa que conseguiu, sem ser uma pessoa que já estava incluído dentro do sistema político do Vasco, a ser eleito presidente do clube. É uma pessoa que realmente não tem uma vida política dentro de São Januário, não tem outras passagens, não tem coligação com outros grupos, ele simplesmente fez a chapa dele, foi lá e botou a cara a tapa. Nesse ponto aí ele está certo. E vamos ver se por ele não ter esses braços amarrados, ele consegue ser um pouco mais transparente, né? Que é o mínimo que a gente pede aí, transparente. E uma última coisa que eu quero frisar, que eu acho muito importante, ele falou que vai tentar fazer a transição
mais... Primeiro ele tem que ser homologado, né? Mas quando ele começar a transição dele, que ele vai tentar ser o mais pacífico possível, ele vai com a equipe dele, vai conversar com todo mundo, ele não vai mandar ninguém embora, segundo ele. Se ele vê que tem pessoas no cargo lá hoje, que são pessoas competentes, ele falou que vai manter, ele falou que ele pretende manter até alguns vice-presidentes da gestão atual, se estiverem trabalhando de maneira direito, se tiver tudo ok na gestão dele, se for uma pessoa que realmente é competente, ele falou que não tem por que mandar embora, ele falou que quer conversar com o Mazuco, junto com o diretor executivo dele, para os dois pensarem junto a formulação do próximo Vasco. Ele também não tem por que ele retirar o Mazuco agora, ele falou. Então, ele está vendendo que vai fazer uma transição pacífica, que vai fazer uma transição de maneira correta. Eu concordo com muitas coisas que ele falou. Da melhor ele maneira, falou né, Will? melhor maneira, mas isso, claro, também depende muito do Campelo e das pessoas que trabalham com o Campelo. E, por final, ele ainda deixou aberto, como tipo assim, quem quiser ajudar, ele vai estar aberto a escutar. Ele falou que, como ele não tem partido político, ele não vê problema de chamar um vice-presidente de outra chapa. Inclusive, ele falou que não tem problema de pedir ajuda a outros candidatos, como o próprio Brant, ou o Salgado, ou mais. Ele falou que não tem problema com isso, ele não tem problema de chamar pessoas da Sempre Vasco, da Mais Vasco, desde que seja competente, que é o bem do Vasco. Então, isso, nesse ponto aí, querendo ou não, foi muito positivo ele falar isso da parte dele, porque mostra que ele realmente leva a sério, ou pelo menos está aparentando, né, levar a sério o fato dele não ter um partido ali dentro e que ele quer realmente o melhor para o Vasco. Espero que, se ele realmente for homologado, ele consiga fazer isso. E esse era um ponto assim, que me chamou muita atenção, então chega até a ser elogiável se ele realmente for fazer isso, botar na prática, até porque falar é fácil, fazer é difícil, e falar até papagaio fala. Então vamos esperar aí, vamos ver com calma como é que vai ser esse andamento aí dessa gestão Leven, se vai ser essa maravilha toda como ele está pregando. Espero que sim, até para o bem do próprio Vasco, espero que seja. Mas vamos com calma, porque da política do Vasco a gente pode esperar tudo. Até porque hoje quem te apoia, amanhã é quem te apunhala. É verdade. Deixa essa dica aí. É verdade, verdade. Quanto mais com o que ele se misturou no final ali. Euriquinho, Roberto verdade, Will. E fazendo um adendo ainda nessa questão ainda do que você disse, né, a respeito dele não ter muita ali prática política, só para também a gente aqui relembrar, né, que embora ele não tenha, de fato, né, ali a prática mais intensa no interno do Vasco, no entanto, ele já tem uma longa vida, né, ali associativa, né, ao Vasco da Gama, né, nos seus moldes aí de trabalho, no tocante aí, né, ao que ele faz, já advogou muitas vezes, né, causas ali a favor e contra, né, o Vasco da Gama. Então, certamente neste aí âmbito, né, certamente ele já deve estar aí altamente ligado aí, né, o pessoal até vê como realmente aquele advogado que já tem uma longa data aí de experiência, que a gente pode até chegar a apontar de fato que ele nem precisava, né, estar ali como realmente um político, né, e por isso talvez tenha sido ali a facilidade dele estar aí realmente, né, pleiteando aí por uma vaga aí na cadeira do Vasco, sem ter, né, ali coligações. Você queria falar? Muita gente... o Levin, como você falou, ele é um excelente advogado. A gente tem que bater nisso, a gente tem que reconhecer no que o cara é bom. Ele realmente é muito bom com isso, é a profissão dele há muito tempo. Ele era muito amigo do Edmundo, tanto que ele representou o Edmundo em várias ações que o Edmundo moveu contra o Vasco. Era ele o advogado do Edmundo. E eu acho que o fato dele ser muito bem sucedido, isso também foi uma coisa que levou o torcedor a acreditar nele.
Eu vejo muito nisso, numa leitura geral do Levin, o Verdade. fato dele mostrar que ele anda de Ferrari para cima e para baixo, que ele tem jato particular, que ele tem 5 iates, que ele tem lancha. Então, tipo assim, o torcedor olha isso e fala bem assim, pô, o cara desse já é rico, ele não precisa vir pro Vasco para roubar o Vasco. Tipo assim, Talvez tenha esse olhar, né? então tem muita gente que tem esse olhar, que tipo assim, o cara já é tão bem sucedido que ele não tá ali para brincar, sabe? Ele não tá ali para fazer palhaçada, para roubar ou qualquer outra coisa. Querendo ou não, isso também vende um pouco de credibilidade pro Levin, o fato dele ser bem sucedido e o fato dele ser milionário. O Levin, o Vasco, né, nessa leva de candidatos dessa eleição, o Vasco pode falar que ele é bem privilegiado, porque Salgado bilionário. Levem, bilionário. Brant, também pelo menos milionário. Então, tipo assim, tem pessoas que realmente sabem gerir, são pessoas que realmente têm uma vida particular já muito bem sucedida, são caras que isso é uma coisa que o Brant fala bastante aqui, são todo mundo ali, principalmente ele fala isso das pessoas da chapa dele, mas isso também vale para outros candidatos, que é todo mundo ali já adulto, bem conceituado no mercado, que tem uma vida fora dali, então não tem por que se queimar com isso, não tem, se não for para estar ali para fazer um bom trabalho, a pessoa só vai estar ali queimando o filme dela. Então, eu acho que isso daí também a gente tem que levar muito em conta, que hoje, por mais que o Vasco esteja financeiramente mal, as pessoas que querem gerir o Vasco, mal ou bem, a gente gostando ou não dessas pessoas, são pessoas que realmente são bem-sucedidas, são pessoas que não tem por que queimar o filme delas para querer roubar migalhas de dentro do Vasco. Então, isso daí também dá uma credibilidade, ao meu ver, para todos os candidatos. Eu acho que uma coisa que a gente também tem que ajudar aí a quebrar um pouco é que se vende muita narrativa de que só o Levin pode solucionar o problema do Vasco. E não é assim, torcedor. O Levin é muito bom, tem um projeto muito bom, mas o Salgado também tem um projeto muito bom. O Brant é sempre Vasco, tem um projeto muito bom. O, eles também têm, então vamos tirar um pouco, vamos sair da bolha de falar que só um candidato existe. Eu acho que tem esses outros dois. Eu não vou falar do Campelo nem do Sérgio Frias, porque eu acho que eles estão ali no pleito para tirar votos de algumas Fora da pessoas. briga, né? Acho que os candidatos, desde o início, sempre foram mais viáveis para o Vasco de verdade, que poderiam trazer alguma diferença para o Vasco. Sempre foi o Salgado, o Brant e o Levin. Mais na minha visão, o Brant e o Levin eu vejo um pouco mais acima do Salgado, porque questão particular minha visão de cada político. Uhum. E eu acho que tem muito disso. E eu realmente espero que a justiça faça o que é melhor para o Vasco, sem interesse. Se tiver com qualquer interesse para ajudar a chapa X ou Y, eu acho que tem que ser revisto. Que a E tem que se justiça levar. seja justa, né, Will? Exatamente, a justiça tem que ser justa para todo mundo. Isso. O torcedor do Vasco não é palhaço, o torcedor do Vasco não merece o que está acontecendo, não merece toda essa chacota que acontece. É muito triste, mais uma eleição do Vasco que acaba na justiça. Isso acontece desde a eleição do Dinamite em 2008. Então é muito triste isso acontecer. E eu espero de coração justiça do Rio de Janeiro, que está avaliando os casos, por favor, que realmente julgue os casos sem partido político, sem mérito de ter um ganho, e que pense, por favor, pense no que é melhor do Vasco, principalmente se o juiz, desembargador, seja lá quem for, torcer para o Vasco. Se você torce para o Vasco, não sacaneie o Vasco, faça o que é melhor para o Vasco, faça o que é melhor para o torcedor, porque a gente não aguenta mais ficar sofrendo mais 3 anos ou ficar aí nessas indecisões. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência aí e respeitar o que o sócio torcedor quer.
independente do nosso gosto e do nosso ego pessoal. Eu acho que isso daí também tem que ser levado em conta. E isso aí, para você, torcedor, que ganhou ou perdeu, vamos torcer pelo Vasco. O Vasco tem que estar sempre acima de tudo e de todos, porque a instituição é Exatamente. eterna. A instituição é eterna. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos ficar no passado, mas o Vasco vai estar sempre lá. Aquela fachada maravilhosa de São Januário. Uhum. Tudo, a história do Vasco nunca vai morrer. Nunca vão apagar o que o Vasco já fez pela sociedade humana. O que o Vasco fez pela sociedade brasileira nunca vai ser apagado. Então, isso daí a gente tem que sempre levar em conta. Quando você torce para o Vasco, você não está torcendo para um time. Você não está torcendo para o time, você está torcendo para uma instituição centenária, uma instituição que, se não fosse ela, Pelé não tinha jogado bola. O Brasil não era não tinha o melhor jogador do mundo. O melhor jogador de todos os tempos, o rei do futebol. Então, às vezes a gente fica tão na mesquiaria, brigando por migalhas, brigando pelo ego, por vontade de ser, esquece da grandeza que tem por trás. Verdade. Então, a gente tem que voltar a pensar na grandeza do Vasco e menos no ego das pessoas. Perfeito. E aí agora, Perfeito. Já puxando aí, não sei se eu poderia fazer isso, mas já puxando um outro momento, eu acho que em cima disso tudo que a gente está falando, eu acho que a gente deveria falar sobre o que está acontecendo no campo e bola do Vasco, que é uma situação horrível, terrível, campo e bola. Estamos aí com um time estável, o time precisando fazer gol, e a última contratação que conseguiu foi um zagueiro, eu não entendi muito bem. Tipo, o time Aleatório, precisa melhorar. né? Aleatório. O time precisa melhorar a criação no meio campo e o ataque. Vamos contratar um zagueiro, é tudo que a gente precisava. Não faz sentido. Pois Pelo amor de não faz Deus, sentido. cara. Por que um É uma coisa zagueiro? tão louca. E parece Será assim que foi uma contratação assim realmente do nada, né, Will? Para que viesse aí realmente apagar uma coisa que está muito aflorada, né? Tanto que eu fui buscar hoje, né, algumas coisas, eu fiquei assim perplexa de fato, assim, de ver que realmente as notícias do Vasco, os noticiários estão muito mais ali voltados para a política, entendeu? É uma coisa que eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. Mas eu confesso até que quando eu fui fazer aqui o título, né, de falar sobre futebol, de falar sobre política, eu fiquei assim pensando, o que a gente vai destrinchar do futebol, realmente, até porque tá algo aí bem delicado, né? Pode continuar, Will. A gente tem que falar sobre a última contratação, querendo ou não, e sobre o último jogo, porque é o que a gente tem de amostragem. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui sobre um jogador que eu acho que é necessário dizer, que é sobre o nosso lateral esquerdo, que agora se tornou titular, que é o senhor Neto Borges. Eu acho que ele é um jogador agora, ao meu ver, analisando 2 jogos, tal, tendo uma sequência, fez um pênalti idiota, desnecessário, totalmente desnecessário, não precisava, era só cercar o cara e tudo mais, mas eu senti que pelo menos ele foi homem, que ele foi a público e falar, não, realmente o erro foi meu. Mas ninguém fez isso. Quantos outros jogos? Vários erraram, vários fizeram pênalti, vários fizeram tantas coisas e nunca tiveram essa humildade de falar, não, o erro foi meu. Isso, a humildade, o erro foi meu mesmo. Então, eu acho que está faltando isso daí. Isso daí mostra também que ele tem carinho ali pelo clube. Vamos ver aí se esse esquema com 3 zagueiros continua. Eu acho que, sei lá, esse esquema é mais para vocês segurar um resultado, porque o Vasco ia empatar de novo, se não fosse o pênalti. Acho que muita gente aí tem que pedir desculpa pro Fernando Miguel, porque falam do Fernando Miguel, que é ruim, que tem que ir embora, que tem que botar o Lucão. O Fernando Miguel continua pegando tudo, o Fernando Miguel continua pegando pênalti, o Fernando Miguel se desdobra ali, é um jogador super boa praça, um jogador que se o ambiente do Vasco ali, se o vestiário não está mais quebrado, é muito por causa dele, porque ele é um diplomata ali dentro, ele conversa com todas as partes, e mesmo assim o torcedor
não dá o devido valor ao jogador. Torcedor, todo mundo vai errar. Não existe jogador que não erra. O Germancano vai errar gol que não era para errar. O Benítez vai errar um passe que não era para errar. O Castan vai errar numa bola, vai fazer um pênalti ou vai fazer um gol contra. Acontece, todo mundo erra. Então, por que não tem paciência com o Fernando Miguel, Fernando Miguel. como tem paciência com outros jogadores? Uhum. Pô, já tiveram mais paciência com o Pikachu, pelo amor de Deus. Se tiveram paciência com o Pikachu, porque o Muita Fernando Miguel não paciência, pode né? ter? Pô, a gente pode pegar a amostragem aí, tiveram paciência com o Felipe Basso, porque ele acertou uns 2 chutes sem querer e fez gol. Gente, o Fernando Miguel é o menos culpado ali. É o cara que tá se matando por um clube. Querendo ou não, para mim ele é um dos menos culpados dessa situação do Vasco aí, já 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Acho que o Sapinto arranjou uma formação muito boa para segurar resultado. Você quer jogar um jogo difícil fora de casa? Bota essa formação com 3 zagueiros. Ah, você ganhou o primeiro jogo, quer fazer o jogo da volta na Sul-Americana, quer manter o resultado? Bota esse jogo, esse time aí, no 3-4-2-1, que é um time que no ataque não faz mal para ninguém, mas pelo menos defensivamente é um time bem fechadinho, que erra muito pouco, que se não tivesse feito o pênalti de maneira boba, ia ser mais um jogo que ia ficar sem ser Empate, né? vazado. O Palmeiras não tava fazendo nada naquele jogo. Eu vi o compacto, infelizmente não vi o jogo todo ao vivo, mas vi o compacto depois. O Palmeiras não ameaçou nada o Vasco. O Vasco teve até mais chances de fazer o gol, mas infelizmente o futebol é isso. Quem não faz leva. Quem não faz leva, desculpa. E o Palmeiras ganhou, foi premiado com o pênalti e eles acertaram. Aí, voltando para as contratações, eu fico perguntando por que o Jadson, Jadson, sei lá. Você sabe a carreira dele aqui no Brasil, velho? Não. Ele só jogou em seleção aqui no Brasil, só em superpotências. América do Rio de Janeiro e Boa Vista do Rio de Janeiro. Boa Vista, Ah, bom sucesso do Rio de Janeiro. E aí ele foi para Portugal. Engraçado, um jogador que estava ali perto do Vasco, jogou só Campeonato Carioca e o português na vida dele. E quando ele estava no Brasil, ele não servia, e agora que ele está vindo de Portugal, ele serve para ser zagueiro do Vasco. É uma contratação que eu fico assim meio com a pulga atrás da orelha. Se tem uma posição que o Vasco tem muito jogador, é zagueiro, porque querendo ou não, tem os 3 que jogam: Miranda, Castan e Graça. Aí, tirando eles, temos o Ulisses, que nunca jogou, nunca deram oportunidade para o menino. Temos o, querendo ou não, gostando ou não, o Erley. Tá lá, tem contrato até o final de 2022, então tem que contrato jogar. longo, né? Isso daí é coisa do excelentíssimo Alexandre Farias, o pior Verdade. diretor executivo da face da história. Esse cara é horrível, tinha que ser banido do futebol. Verdade. E temos o Marcelo Alves. E agora temos o Jadson. Temos 4 zagueiros reserva, sendo que um nunca teve a oportunidade de jogar. Eu acho que tendo 3-3, eu acho que já era o suficiente. Temos um quarto aí, já está de sobressalente. E isso me deixa intrigado, porque fica contra ao que o Sapinto falou, né, quando ele chegou. Porque ele bateu tanto na tecla de que o Vasco tem muito jogador no elenco, que ia diminuir a quantidade de jogador. Verdade. E tá contratando mais jogador. Eu não vi ele dispensar ninguém. Não vi nenhuma notícia do Vasco falando, tais jogadores vão criar separado, ou tais jogadores vão voltar para a base, tipo um Gabriel Peck, que ainda tem 18 anos, que já deveria ter voltado para a base há muito tempo, a base está precisando de mais jogadores, e a gente está com um ativo de 18 anos, que não rende nada no profissional, e que também eles não deixam ele voltar para a base, onde ele ia voltar a render,
ia voltar a se desenvolver e por ter já jogado no profissional ia poder levar a experiência para os meninos. E mesmo assim a gente está perdendo isso daí. Enquanto isso, no Brasileiro Sub-20, o Vasco está lá em último lugar. O Vasco está mal no Brasileiro Sub-20. Por quê? Está jogando Também, né? 3 competições. O Vasco está jogando 3 competições. Então, desce os meninos. Os meninos não estão indo bem em cima, desce eles. Não tem como, não tem porquê. Vamos avaliar com calma o Fernando Torres. Entrou ali no segundo tempo, não deu para mostrar muita coisa. Aí eu te pergunto, para que Toco Felipe? Essa é o X da questão, porque o Toco Felipe agora é um jogador usado. Foi registrado no BID. Agora a gente pode fazer a pergunta: para que Toco Felipe? Será que ele realmente vai fazer alguma diferença? Ou é mais uma aposta? Ou só foi aceito porque o técnico quis, para o menino fazer intercâmbio? Tipo, é o quê? É para ter um jogador folclórico ali, um angolano jogando no Vasco, não sei o quê. Porque para mim não faz sentido. A não ser que ele apareça no time titular e mostre-se um futebol acima da média, não faz sentido. Eu não sei quanto o Vasco está pagando por mês ao Toco Felipe, eu sei que ele veio de graça, ele veio sem custo, tudo mais, mas fica ali, né? Eu tenho certeza que ele não ganha menos de 60 mil. Isso daí você pode ter certeza que ele não ganha menos que isso. Então, querendo ou não, a folha do Vasco vai ficando inchada. A folha do Vasco vai ficando inchada. E aí a gente vive nesse período de temos que enxugar a folha. Mas você contrata, e ainda contrata errado. Para mim, contratou errado alguns jogadores. Depois, a gente pode até falar rapidamente sobre algumas coisas que o Campelo falou hoje na entrevista dele. Porque ele falou sobre o Benítez, sobre como está o andamento da negociação Benítez. Na verdade, não tem andamento, né? Porque ele desmentiu hoje qualquer coisa que o Vasco aí esteja com o Benítez. Ele falou hoje que não tem negociação com o Benítez. Então, né, temos que avaliar isso mais para frente. Situação aí bem difícil, né? Eu acho que o Sapinto, por mais que eu entenda que o time está num momento de turbilhão, por causa também dessa instabilidade política e tudo mais, que querendo ou não respinga em campo, por mais que não pareça, mas respinga, eu acho que ele tem que fazer uma outra formação ofensiva para o time. O time está apático ofensivamente. Ele que se dizia tanto que gostava de jogar com o time para cima, até agora ele não mostrou isso. Acho que ele vai aí para mais um caminho de ser mais um técnico demitido do Campeonato Brasileiro, se ele continuar dessa forma. Não vejo muito tempo de futuro para ele. A gente sabe como é o Brasil, a não ser que realmente a direção, Alexandre Campelo, esteja realmente assim, abrir mão. O que acontecer agora, daqui a pouco isso daí não vai mais estourar na minha mão. Vou deixar ele aí até acabar o campeonato, seja o que Deus quiser. Isso pode acontecer. Seria uma baita irresponsabilidade, né? Aí do presidente atual, né? Mas vamos ser sinceros, né? Em qual momento ele foi responsável, né? Por muitas coisas. Pois né? Mais uma, né? Então, e quanto mais agora, que daqui a pouco a responsabilidade sai da mão dele. Pois e é o risco dos riscos, né? Will? Essa questão aí do rebaixamento também, né? O Campelo, ele tá ali, o mandato dele vai até dia 15 de janeiro. No dia 16 ele não tem mais nada a ver com o Vasco. Exato. Então, do dia 16 para frente, que o campeonato continua, o campeonato acaba no final de fevereiro, ele lavou as mãos, porque ele não é mais presidente. Então, ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Pelo amor de Deus, a gente sabe, não está. Então, agora, meu amigo, fizeram muitas perguntas, eu lembro, antes da eleição. Nossa, será que o Campelo vai abrir mão se ele não for reeleito? Que pariu, isso daí era uma pergunta, desculpa o palavrão, mas é uma pergunta que você não precisa fazer. Pô. Você conhece a índole da pessoa, você sabe que ele vai
que ele vai abrir mão? Isso é mínimo. Isso daí a gente já conhece. Infelizmente, a gente conhece esse tipo de pessoa. É triste, mas essa é a realidade. O Vasco tem que melhorar muito. E o Vasco tem aí. Começou o segundo turno agora, né? 21 jogos. Porque 20 jogos, desculpa, 20 jogos o Vasco tem, que é os 18 para terminar o segundo turno e os 2 a menos. O Vasco tem 20 jogos, tendo que ganhar 8 para se livrar. Sendo que do primeiro turno inteiro, por mais que a gente teve 2 jogos a menos, a gente não teve 8 vitórias. Agora a gente tem que ter. A gente tem 20 jogos para ter 8 vitórias para se salvar sem depender de ninguém. E o alerta vermelho está ligado, já é uma luta contra o tempo. Tem muita gente falando aí que ainda dá tempo, ainda dá tempo. Não é assim. Eu não quero que o Vasco chegue nas últimas rodadas mais uma vez brigando para ficar em 16º, contando com a vitória e a derrota de fulano e cicrano. Então eu acho que o Vasco tem que começar a se coçar e fazer essas 8 vitórias o mais rápido possível. Porque senão, a cada jogo que passa, está mais perto do final do campeonato. Amanhã, sábado, quer dizer, o Vasco joga. Por o Vasco ainda vai faltar 19. Mas mesmo assim, vai diminuindo. Vai chegar uma hora que se o Vasco ficar nessa de não, quando a gente quiser a gente se salva, vai faltar 5, vai faltar 3, vai estar na última rodada, e aí como é que se salva? Então eu acho melhor ligar esse alerta. Também, né? Acho melhor ligar esse alerta. E como você disse hoje, se você ver qualquer noticiário do Vasco, fala muito de política e pouco de futebol. Então ninguém está ligando para o futebol. E quando acabar toda essa briga, desculpa, mas vou usar esse termo, quando acabar toda essa putaria, que isso é o que está acontecendo no Vasco, quando acabar todo esse puteiro que eles armaram ali, quando eles forem olhar realmente para o time já vai estar numa Série B. O time está seguindo os mesmos passos de 2008. Tudo que está acontecendo é igual a 2008. O Vasco já está a um passo para repetir uma campanha pior que a de 2008 e a de 2015. E o Vasco caiu nas duas temporadas. 2008 e 2015. Se o Vasco perder mais uma, já fica com pior, o retrospecto pior que 2008 do que 2015. O Vasco tinha mais pontos. O Vasco tinha mais pontos nesse momento do campeonato. Então, eu acho que a galera aí tem que levar mais a sério, parar com briguinha aí, parar de ficar pensando se a eleição valeu a do dia 7, vai valer a do dia 14, vai valer a da Conchichina e campo e bola. Campo e bola. O torcedor não aguenta um quarto rebaixamento. Não só o torcedor, o clube, a instituição Vasco da Gama não aguenta mais um rebaixamento. Quanto mais agora nesses moldes que o time é rebaixado e você perde 60% do seu ganho. Então, vai reduzir muito. O Cruzeiro está aí de prova. Todo mundo estava achando que o Cruzeiro ia nadar de braçada e ia subir com o pé nas costas. O Cruzeiro está brigando para não ser rebaixado para a Série C. O Cruzeiro empatou ontem de 3-3 com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Série B não é brincadeira mais, não. Que situação, realmente é complicado. E a gente tem que realmente reconhecer, né? Como eu te falei ontem, né, numa conversa, a gente tem que se colocar no cenário, né? A gente não pode aí tentar realmente aí sair, tirar os pés do chão, tá? Porque realmente a gente se encontra sim nesse momento onde permeia esta guerra política e à medida que a gente reconhece isso, a gente procura ao máximo aí, e aí eu já coloco em especial a grande responsabilidade, né, que eu te falei, que é do gestor atual, o gestor que está ali, presidente Alexandre Campelo. Se o Vasco cai, se o Vasco... O que acontecer com o Vasco é responsabilidade deste senhor. Pode falar. Uma última fala aqui, antes de... Eu quero deixar aqui uma fala para o cidadão chamado Felipe Melo. Você é uma desonra para o futebol. O que você fez no domingo é uma brincadeira.
E é uma palhaçada o VAR, que dizem que vê tudo, não vê que você quase quebrou o braço do Léo O Vasco é Matos cego. e chutou um pobre repórter, fotógrafo de campo. Você é um cara irresponsável. Mas o karma é tão bom que você quebrou, você se lascou. Mas foi pouco que aconteceu. Porque em janeiro você já volta a jogar. Infelizmente ainda é pouco. Eu não gosto de desejar o mal para ninguém, não. Deus foi justo rapidamente, né? Eu não gosto de Rapidamente. desejar o mal para ninguém. É o karma. O karma nunca falha. Mas um cara que tentou no mesmo jogo quebrar o braço do jogador do Vasco, que foi o Léo Matos, ele tentou dar um golpe ali de jiu-jitsu para quebrar o braço ali do Léo Matos. A sorte que o Léo Matos pulou ali na hora que ele pulou junto, na hora Foi. de fazer o golpe, e não deu a potência para quebrar. E depois ele fingiu que foi comemorar o gol para pisar no fotógrafo. Esse cara é um mau caráter. Todas as câmeras flagraram isso. Acho que o STJD tem que ver isso. E esse senhor tem que ser banido do futebol. O que ele fez não é a atitude de um jogador profissional, um jogador que já está em fim de carreira, que já jogou em grandes centros do futebol mundial. Fazer isso daí é uma palhaçada e um desrespeito com o nosso amado futebol. Eu acho que é Verdade. bom levar essa indignação aí para frente, porque esse cara é um palhaço. Sim, sim. Ele Desculpa desonrou, ter. né? Desonrou muito. Desonrou ali a própria profissão, não é? Agindo daquela forma com o colega, eu achei ele realmente inconcebível aquela situação ali que, com relação ao nosso jogador, né? Aquela maneira que ele fez ali com o braço do jogador, realmente ficou ali. É bem difícil até de ver, né? Aquela situação, mas para você ver, né? O VAR sempre ali cego, né? Para essas aí, ações dentro de campo, né? Quando é contra o nosso Vasco, né? Mas isso a gente também, né? Aí tem que ter essa noção de que o Vasco sempre teve, né? E muito mais com essa representatividade tão aí manchada, né? Dos políticos, dos gestores aí que ficam aí à frente do Vasco, acaba que não dando aí possibilidade do Vasco buscar com mais afinco, né, aí os seus direitos, né, a reverência que precisa de um clube grandioso, um dos maiores do mundo, como ele é, né, então realmente a gente também busca aí ver nos próximos gestores atitudes melhores que possam realmente chamar aí aquilo que o Vasco necessita nesses momentos, bem como aconteceu com o Felipe Melo, diante ali do nosso jogador. Mas como você disse mesmo, né, ali já teve ali no campo mesmo, ele já colheu, né, o fruto que ele plantou, né? Então, mesmo que, né, tenha até mesmo tido ali talvez ali a sorte, né, realmente de não ter cometido pior, né, ali tanto na questão do jogador quanto dele mesmo, né? Mas deixa aí essa questão. E veja, fazendo aqui uma breve análise a respeito do jogo, tanto que eu né, que fiz o pós-jogo, naquele jogo que, para mim, foi algo ali, parece que foi uma extensão do pleito, né, de sábado, aquele jogo, em que, poxa, combinou tudo aqui de algo ruim aqui na minha mente, na minha cabeça, que eu fiquei com dor de cabeça, Esse final de semana, dia 7 e dia 8, para o torcedor do Vasco, foram terríveis. difícil. Eu espero que agora, dia 14, tendo validade ou não seja o dia 14 mais negro da história do Vasco, porque vai ter essa suposta segunda eleição e o Vasco vai jogar 4 horas da tarde contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Espero que não seja um dia negro assim, por causa das duas coisas, tanto dessa nova eleição aí que pode ser boicotada. Se tiver tempo, a gente pode falar disso um pouco mais depois da Sim, análise do jogo. E o time jogar de novo esse futebol pífio que está jogando aí, que verdade. a galera tem que entender que por mais que o time tenha se classificado contra o Caracas, jogou bem lá na Venezuela e tudo mais,
mas é muito pouco empatar com o Caracas. Demais. É muito pouco você jogar em São Muito. Januário, você empatar de novo com o Palmeiras. O Palmeiras é um super time, mas é muito pouco porque o Vasco é. O E o Vasco, Caracas mostrou muitas, né, precariedades. o Vasco é um time que, historicamente, por mais que não fosse um time que fizesse muitos pontos fora de casa, dentro de casa, pelo menos, ele mantinha o respeito dele de ganhar os jogos. Por mais que o time do Palmeiras, a gente sabe que no papel é melhor que o time do Vasco, mas em São Januário, o Vasco tem, na minha visão, né, tem uma mínima obrigação de pelo menos tentar ganhar o jogo. E que eu não senti isso em nenhum momento. Não senti isso em nenhum momento. Exatamente. Acho É que isso que me talvez, deixa chateado também. sim. Eu não sei se se o Thales é o cara ali, talvez o Carlinhos poderia ter começado jogando de novo no meio campo, porque está com mais ritmo, o Thales está voltando aí de uma lesão e tudo mais, mas não sei, Uhum. vamos ver, só o tempo dirá aí o que vai ser melhor. Mas tem Verdade, jogadores que precisam aumentar o rendimento deles para ontem, porque senão o Vasco não vai aguentar. verdade, verdade. E nesse jogo aí de domingo foi muito perceptível, né, ao ponto até de eu já ter falado com relação, principalmente do Andrei, né? Eu achei ali um dos jogos ali mais fracos do Andrei no sentido ali físico, sentido realmente ali de percepção, né, daquilo que a gente tanto aí ver nele, né, de algo errado aí da parte dele para que ele venha consertar. No entanto, nesta partida ele deixou muito escancarado o quanto ele ali, quando está desse jeito, quanto ele deixa o time do Vasco, a equipe do Vasco, numa situação difícil, né? Porque realmente o Andrei parecia que estava assim no outro planeta naquele jogo, entendeu? Eu fiquei muito chateada com o Andrei nesta partida de domingo, né? Eu fiquei assim pensando assim, será que a gente vai continuar com ele aí há um bom tempo desse jeito, né? Então eu fiquei aí mais ainda preocupada com aquele meio de campo ali, com o Andrei daquela forma, né, a gente precisando aí de maneira aí intensa, né, fazer gols, vitórias, e a gente vê ali essa dificuldade ali de intensidade, de entrega naquele meio de campo, e com isso a gente só fica aí realmente a ficar com uma pulga atrás da orelha, e se o Vasco vai pegar aí, né, um coelho aí da cartola, tirar aí e mostrar, porque, ao meu ver, depois daquela partida contra o Palmeiras, eu acho que vai ter que ter algo aí realmente a ser feito, né, a fim de levar o Vasco aí a sair dessa situação, porque senão, realmente, né, numa situação ali de derrota, até o meu ver, de empate contra o Sport, né, certamente ali para mim o Vasco vai aí lutar bravamente, bravamente para não cair, né? Então acho que isso é o que a gente não quer realmente dentro de todas as situações, né? Tanto das mais adversas aí negativas, eu acho que é a melhor realmente que a gente tem numa aí normalidade, a gente busca aí que o Vasco tenha um pouquinho aí, né, de tranquilidade no término aí do campeonato, porque de tudo isso que a gente já passou ainda, brigar até no último momento, a última hora, vai ser muito aí, muito difícil para a gente. Então, essa partida aí contra o Palmeiras, para mim, me mostrou que, confesso que eu vi uma certa organização, tá, do Vasco, logo nos primeiros minutos, para mim, quase esse primeiro tempo, eu acho que a, a, a equipe do Vasco, ela se portou muito bem, no sentido ali de espaços, né, mesmo com o André daquela forma no meio de campo. Eu acho que o Léo Gil também não muito bem. Confesso que até estou aí a ponderar com relação a esse jogador. Não sei se ainda ele já está demonstrando algo ali, não tanto técnico, ou também, né, de questões ali físicas, né, ainda de estar se inteirando aqui no Campeonato Brasileiro, mas já fico aí também a olhar para esse jogador, porque ele também precisa mostrar mais aí. A gente vai querer, né? Não tem jeito.
principalmente diante ali do jogador como é ele, né, que já vem aí com alguma bagagem, comparando aí, claro, ao André. Então, a gente vai ter muita expectativa, sim, diante desse jogador, e espero que ele tente aí ao máximo entender e corresponder aí para a gente, porque a gente necessita demais. E confesso que vi ali o Vasco dessa forma, organizado, no entanto, realmente ainda com a imprecisão ali, com a grande ali falta ainda de uma jogada desenhada, arquitetada, para que chegue a bola no cano. Isso a gente não consegue ali ver, entra treinador, sai treinador, e o Vasco não consegue ali aquelas jogadas em que chegue a bola para esse jogador que teve até algumas chances nessa partida, né, que foi o Cano, e nas chances que ele teve, ele não agiu como Cano, ele não logo ali fez, né, aquela jogada que ele já está acostumado de só no toque já, né, chutar para o gol. Acho que ele foi 3 ou 2 ali bem possíveis dele fazer isso. Ele nesse dia mesmo, né, propôs aí desta partida contra o Palmeiras, ele não conseguiu fazer, então ficou bem ali também mais ainda complicado, porque o homem ali que a gente esperava, né, estar agindo ali, também não estava numa noite, num momento ali inspirado. Então, a gente espera muito que o Ricardo Sapinto também consiga aí, né, realmente achar um meio para que a bola chegue nesse jogador, para que o Vasco consiga aí ser mais eficiente no ataque, porque o Vasco precisa de gols, o Vasco tem que fazer gols, né, a partir de agora, mais ainda, se o Vasco já necessitava, mais ainda agora para permanecer aí, né, pontuando, e, na verdade, não na Série A, né, e chegar aí agora realmente a pontuar. Mas eu confesso que estou aí preocupadíssima com a situação do Vasco, porque eu não vejo poder reativo nesta equipe. Isso está muito ali alinhado também, a questão ali de psicológico também, pois a gente vê ali, no caso, o Felipe Melo saiu, né, em algum momento, mas ali dentro de campo eu não consegui ver poder ali de reação, a entrega mais ali absoluta do Vasco buscar uma vitória diante dessa situação que ele poderia até ser aí motivado por conta da falta ali de um jogador do seu aí adversário. Então, eu fiquei ali realmente apreensiva, né? Fiquei aí com essa vontade de fato aí de ver melhorias no tocante a isso também, no sentido ali cognitivo desses jogadores. 2 jogos já, né? Que o Vasco tá com um jogador a mais no segundo tempo e não faz nada. Contra o Caracas, que já era um time fraco, e agora contra o Palmeiras. Exatamente. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso mostra tá. um ataque. Só um minuto, Will. Tá me dando aqui um certo barulho aqui. Eu acho que parou, né? Pronto. Pode falar. Sobre o Germancano, eu vou dar uma passada de pano aqui agora para ele, porque o cara ficou 4 jogos sem jogar, pelo menos uns 3, eu acho, sem jogar 3 ou 4, porque estava Eu me lembro lesionado. também, acho que por aí. Estava lesionado, então acho que a gente também tem que dar um pouco de crédito pro cara, tá Sim, voltando. com certeza. E também tem toda essa adaptação ao esquema novo. É um esquema que deixa o Vasco mais bem povoado no meu campo? Sim. É um esquema que deixa o time mais fechado, compacto? Sim. Só que, como eu falei, esse esquema é mais para você garantir o empate, garantir o resultado, jogar com o regulamento debaixo do braço, do que um esquema que vai fazer você fazer uma chuva de gols. Não vai fazer, porque o time tá ali, tá com 3 zagueiros, 2 lateral, 2 volantes e só 3 homens de frente. Então, você não vai fazer gol. Não é uma formação para você golear ninguém. É uma formação para você segurar um resultado, fazer um gol e ficar jogando fechadinho, recuperar a bola rápido, ter passe curto. Sim. Então, tipo, é uma formação legal, ok, para você segurar um resultado, mas não é uma formação para você ganhar. Então, acho que o Sapinto tem que
aprender a trabalhar essa variação aí. Tem que rever, né? Mesmo que seja com o mesmo time, mudar a forma de que quando está defendendo, defende de uma maneira e quando ataca, ataca de outra. Porque do jeito que está, vai ficar complicado. O time está ali 9 jogos já sem ganhar, ou perde ou empata, sendo que a maioria foi derrota mesmo. Quase, eu acho que empatou só uma ou duas, o resto perdeu tudo. Então tá um sistema muito perigoso. Eu já estou assim, com o sinal de alerta gritando já. Não está não tá nem apitando, está gritando mesmo. Sinal de alerta. Realmente. E a galera tem que ficar de olho nisso daí. Um paralelo que eu faço é que nas 2 últimas campanhas, nesse momento do campeonato, nessa segunda janela, sempre chegava um jogador para ser diferente. Chegou o Castan e o Max Lopes. Aí no outro ano chegou o Vanderlei e o Richard. Não que o Richard seja um grande jogador, mas querendo ou não, ele ajeitou o meio campo, junto com o Luxemburgo. E nesse ano, eu não vi ninguém chegando esse ano que pode fazer uma diferença. Verdade, Gustavo né? Torres. Tá um ano muito, muito complicado. Vão confiar no Gustavo Torres? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Outra coisa, é porque o Vasco não joga no 4-4-2. Eu acho que é uma formação que varia muito bem defensivamente e ofensivamente. Dá para botar 2 caras de ligação, dá para botar 2 atacantes. Então, acho que o Sapinto aí tem que parar com esse preconceito e jogar no 4-4-2. Eu acho que o time do Vasco é uma formação que se adapta, é uma formação simples. Eu acho que todo jogador já jogou alguma vez na vida no 4-4-2, então tá faltando esse entendimento aí pro Vasco, Sapinto, porque jogar só com o homem de frente não tá dando certo. Jogar só com o cara, pediu o Gustavo Torres aí, então vai ter que botar uma formação que os 2 joguem. Aí tem o Thales, bota uma formação que os 3 joguem. Tem o Benítez, tem o Carlinhos. Dá um jeito de botar esses homens em campo aí, porque não dá. Se esses caras são os melhores que o Vasco tem, eles não podem ficar no banco. E por último, para falar sobre o jogo, eu acho que falta muito sentimento. Eu acho que falta sentimento no torcedor, no jogador do Vasco. Os jogadores não têm sentimento. Eles são muito frios. Apáticos, né? Eles são muito frios. Independente do que está acontecendo, eles não estão nem aí. O Vasco pode estar ganhando de 200-0 ou perdendo de 200-0. Eles estão cagando e andando pro jogo. Eu não sinto aquela vibração, aquele sentimento, aquele dever de tipo, eu tô carregando a camisa do Vasco, eu tenho que jogar pra caramba, eu tenho que honrar isso daqui. Eu não sinto isso nesses jogadores, infelizmente. Verdade. A grande maioria não sinto isso. Realmente, eu confesso assim também, vejo, e até acredito assim que tenha tido um desvio realmente da visão ali deles, de jogadores, de profissionais, né, ali no foco do presidente Alexandre Campelo para ali a camisa que eles estão vestindo, entendeu? Até porque eu vi ali que realmente eles já estavam a se desgastar, né, com algumas situações da gestão aí atual. No entanto, a gente sempre via, né, ali a inclinação deles, o voltar deles ali num sentido mais de defender a camisa do Vasco, né, em meio a toda essa aí a versão deles a essa gestão, né, às práticas dessa gestão aí para com eles. Então, eu acredito que parece que está tendo um desvio aí num momento que não era para ter. Então, por isso que eu acredito, e até chego a falar também ali daquela linha de pensamento sobre você se colocar diante do cenário que a gente está, também pedindo, clamando para que o Ricardo Sapinto também se veja
nessa situação, porque é ele agora, é ele que tem que aí chamar ali a equipe dele, o plantel dele, a dizer, a mostrar, veja só, a política do Vasco está assim, o futebol está assim, mas aqui no futebol é responsabilidade nossa. A gente tem que fazer pelo Vasco, a gente tem que deixar o Vasco na Série A, como a gente nunca esquece daquele momento lá com o Ricardo, né? Com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo também estava com um cenário, com um contexto praticamente igual esse, mas ele, o que ele fez? Blindou ali de um jeito a equipe do Vasco que levou ela para a Libertadores. Entende? A Então, mesma é coisa que fez o algo Luxemburgo ano passado. O segredo exatamente é blindar a da galera Sula, né? agora. O segredo Então, é cada blindar a um galera. tem que chamar a responsabilidade. O Ricardo Sapinto, ele tem que ver que jogando dessa forma, tem o Vasco fazer gols, ele tem que rever, ele tem que ver esse esquema tático, porque, como eu te falei, o Vasco tem que fazer gols, porque ele vai buscar agora as vitórias. Não tem jeito, ele vai ter que fazer, seja com gol do Ribamar, seja com gol ali do Catatal, seja com gol do Cano, mas ele tem que fazer gols, ele vai ter que buscar a área do adversário. Então, a gente tem que estar aí analisando se de fato, né, pode aí ainda prolongar esse esquema tático aí que a gente vê, né? Bem, o Will já está aqui já 1 hora e 30 minutos a nossa live, eu confesso que dei Só aqui uma para delimitada nessa hora, viu? Mas pode aí concluir. Só quero fechar aqui, eu acho que tem um último tema, eu acho que você não está tanto por dentro, mas eu posso falar aqui, que foi da live do Campelo, Não, que eu acho pode que é muito falar. importante a gente falar Sim. disso. Tipo, uns 5, 10 minutos no máximo eu vou gastar aqui, aí você pode fechar Não, a pode live. ficar à vontade. Mas vamos lá. O que aconteceu hoje na live do Campelo? Para mim, a live do Campelo hoje foi uma live que ele foi um franco atirador, ele chegou lá de peito aberto e saiu atirando em todo mundo, para tudo que é lado, naquele estilo, tipo assim, eu sei que eu vou sair, então eu vou cair atirando e vou jogar a merda no ventilador. O Campelo fez isso, falou dos acertos e erros da gestão dele, falou dos acertos e erros do Mussa sobre a eleição, falou que se hoje a gente está tendo todo esse imbróglio, é muito culpa do Mussa. Claro, né, que eu não concordo com tudo que ele foi dito, mas como ele está lá vendo de perto, quem sou eu, que sou apenas um torcedor que mora no Ele Espírito deu a Santo, para versão dele, não discordar? eu. Então, né, uma história, torcedor, tem sempre três lados. A verdade de quem? A verdade a verdade B e a verdade verdadeira, que infelizmente é a mais difícil de obter, a verdade verdadeira. Mas o Campelo contou a versão dele, tudo que aconteceu, falou que ele vai respeitar a decisão judicial, falou que o candidato Levinciano foi ele teve benefícios na eleição do dia 7, porque como ele sabia que ele conseguiria eliminar, ele já estava preparado para aquela eleição, então ele teve vantagem em cima dos outros. Isso é uma coisa assim, que é um candidato que falou isso, não estou inventando, é só vocês assistirem a live dele. Ele explicou toda a situação e ele explicou agora é o ponto-chave. Ele não vai mais se candidatar, independente se tiver mais 10 eleições de novo ou não, ele não vai mais se candidatar. A única coisa que ele vai fazer é que ele vai cumprir a decisão e cumprir o que está no estatuto, que é ele como diretor, como presidente do clube, ele que tem que fazer os trâmites da eleição, tipo, botar a urna no lugar, ajeitar o espaço, tudo mais, ele vai fazer isso, ele vai garantir isso, e ele vai seguir o que a justiça determinar. Se a justiça amanhã virar e falar assim, valeu a eleição do dia 7, a eleição do dia 7 acabou, o Vasco não vai se meter nisso. A eleição que vale é do dia 14. O Vasco vai fazer a eleição do dia 14 e quem ganhar, ganhou. Não vai se meter nisso também. Ele já falou que quem manda é a justiça. Se a justiça está aí, ela serve para ser seguida. E ninguém está acima da lei no mundo. Ninguém está acima da lei. Então o Campelo já abriu de mão e falou que, vocês vão se matar aí,
eu lavo minhas mãos perante a isso. Hum. No meio disso tudo, ele também foi categórico em dizer que não existe isso dele abrir mão, dele aceitar ajuda ou para levar o clube dele até o final da gestão. Ele já falou hoje também que a gestão dele acaba dia 15 de janeiro, então até lá, quem manda no clube é ele. Ele vai fazer a gestão dele até o final, do jeito dele até o final. E não tem essa de mudar. Ele falou que quem for eleito só vai ser presidente do Vasco a partir do dia 16 de janeiro de 2021. Até lá é ele. Levando em consideração a isso, perguntaram a ele sobre a compra do Benítez. Ele foi bem claro. Sobre a compra do Benítez, as negociações estão paradas, porque eu vou esperar o próximo presidente ser eleito para a gente sentar e conversar e perguntar se ele realmente quer fazer esse investimento de 17 milhões de reais no Benítez. Se ele falar que não quer fazer, vai acabar a negociação. Se ele falar sim, quero fazer, aí a gente vai começar o trâmite aqui e ele termina de pagar lá. Então, é assim, ele já está de peito aberto, ele falou também que não vai dificultar uma transição pacífica, por mais que ele falou que ele vai ser presidente do clube até dia 15, mas ele falou que não vai dificultar ter uma transição pacífica, desde que não tentem passar por cima dele. Então ele vai aceitar que o cara vai lá, vai conversar e tudo mais. É tudo Mas certinho. é aquilo, né, do jeito dele, de boa. E eu acho que teve mais um ponto que foi importante. Não estou lembrado aqui agora, mas esses foram os pontos assim, mais importantes. Ele vai sair. E, ele vai o ponto sair. mais importante é que ele vai sair. Ele vai sair. E só para finalizar aqui, né, teve a convocação da eleição para dia 14 de novo. Os únicos dois candidatos que falaram que vão participar é o senhor Salgado e o senhor Júlio Brandt. Os dois que falaram que vão participar da eleição do dia 14, mesmo sabendo que ela também não vai ter validade jurídica, né? Vai ter também aí um trâmite para validação dela. Poder, né? O negócio é que hoje, olha a confusão, como é que vai ficar armado. Se não tiver nenhuma queda de liminar até o dia 14, quem ganhar a eleição do dia 14 vai ser homologado. E aí vai ter uma guerra judicial, que vai ter um vencedor do dia 14 homologado, porque, como o próprio Campelo falou hoje, o Vasco não está acima da lei, e hoje, na lei, a eleição que diz que vale é a eleição do dia 14, e não do que aconteceu no dia 7. Então, essa pessoa que ganhar no dia 14 vai ser homologado, e não a vontade do sócio novamente, que a vontade do sócio, o que a grande maioria está achando, foi a eleição do dia 7. Então, a gente tem que saber diferenciar aí o que aconteceu juridicamente e o que o Vasco pode fazer. E aí, aconteceu hoje uma série de pessoas, o Portuga começou um abaixo-assinado virtual para que a eleição do dia 7 seja válida, e começou uma onda de protesto de torcedores falando: vou me desinscrever da Vasco TV, vou deixar de ser sócio torcedor, vou deixar de assistir os jogos, vou deixar de comprar camisa, vou cancelar a minha assinatura do pay-per-view, vou abandonar o Vasco. Torcedor, a instituição Vasco da Gama é tão vítima de tudo isso quanto você. Se você abandonar, aí que tá lascado mesmo. Porque aí, o sentimento tem que ser o contrário. Tem que ser aí que a gente vai ter que apoiar, aí que a gente tem que abraçar. Ah, mas, pô, Will, teve o golpe, não sei o quê, como é que a gente vai aguentar esses ratos lá, não sei o quê? Gente, vocês acham mesmo que deixando a instituição morrer, sem dinheiro, sem a gente estar por perto, sem o nosso carinho, você acha que a solução, o time cair para a Série B, o time cair para a Série C, o time cair para a Série D, você acha mesmo que os ratos vão sair de lá por causa disso? Não vão. Os ratos não vão sair assim.
Os ratos só vão sair de lá quando morrer, porque não tem como mais sugar nada. Enquanto estiver vivo, eles vão sugar. Então, torcedor, você, eu entendo a revolta, eu entendo tudo, mas abandonar o Vasco, deixar de ser sócio do Vasco, deixar de comprar a camisa do Vasco, deixar de assinar o pay-per-view que dá dinheiro pro Vasco também, deixar de assistir os jogos, deixar de se inscrever na Vasco TV, isso daí não é solução. Isso daí você está fazendo exatamente o que eles querem, porque o que eles querem é acabar com o Vasco. O maior patrimônio do Vasco é a torcida dela, e se a torcida dela a deixar de mão, aí que lascou tudo. Então tem essa consciência. A instituição Vasco da Gama é uma vítima, e a gente não pode bater na vítima achando que vai fazer o agressor se entregar. A gente batendo na vítima não vai fazer quem está fazendo mal para ela se entregar. Não vai. A gente só vai estar ajudando ele. A gente vai estar sendo cúmplice dessa morte. Então, torcedor, bota isso na cabeça. Eu sei que é triste. Vamos lá, assina o abaixo-assinado, vai fazer protesto e tudo mais. Lembrando que fazer protesto na porta de São Januário também não é válido. Estou marcando aí para quinta-feira, acho bacana. Não estou falando que não tem legitimidade, tá, torcedor? Tem legitimidade e tudo mais, mas o certo seria fazer protesto na porta lá dos juízes. Se vocês querem fazer pressão neles, vão fazer pressão lá. Porque o Vasco não pode fazer nada. O Vasco está de mão atada. O estatuto do Vasco está de mão atada, porque a justiça está acima de todo mundo. Então não é a instituição Vasco da Gama que está programado um golpe, não sei o que, não. A instituição Vasco da Gama também está apanhando junto, está ali, ó, amarrada, como todos nós. Então a indignação é por isso. Eu entendo a indignação de todo mundo, mas não é matando o Vasco que a gente vai livrar o Vasco. Esse é o entendimento final que a gente tem que ter. A gente tem que ter carinho. A gente tem que estar dando suporte. Porque uma vítima que é traumatizada só se cura depois de muita terapia. Vocês vão entender no futuro o que eu estou falando. Então, eu quero deixar essas últimas palavras aí com muito carinho. Espero que vocês pensem muito no que vocês estão fazendo. Se vocês acham mesmo legítimo que o certo é abandonar, é fazer protesto, não sei o quê, tudo bem, é a maioria do povo, é democracia, é isso, mas eu não consigo compactuar com isso de vamos matar o Vasco para salvar o Vasco. Se você mata ele, você não salvou. Então, esse é o meu ponto de vista. Espero de coração que, no final de tudo, a justiça tenha a melhor decisão possível, dê a vitória para que realmente eles julgarem melhor e que a gente, depois que a gente tiver o pleito, se valeu do dia 7, se valeu do dia 14, a partir do momento que se deu um cara eleito definitivamente, que se acabe de falar de eleição e que volte a se falar de futebol, porque o Vasco não aguenta ficar mais 3 anos falando de eleição, enquanto o time está jogando uma Série B, ou uma Série A para não cair, ou uma Série C, seja lá o que for. O cenário pode ser terrível com o passar do tempo. Então, torcedor, é ruim, mas vamos acatar o que a justiça pedir e vamos acatar o resultado da urna, seja ela da urna online ou seja ela da urna presencial, como já foi. Então, vamos aguardar aí, porque não nos resta mais nada, estamos com a mão atada, e que a justiça, né, consiga ser justa, como a Ave falou no começo aí, e que tenha a melhor decisão para todo mundo, principalmente para o Vasco, porque o Vasco não aguenta mais 3 anos jogado fora. Verdade, perfeito, Will. Boas colocações, realmente, que a torcida, que o torcedor Cruz Maltino, né, acolha aí com uma vontade realmente ali de ávida, né, a estar aí a fazer pelo Vasco desta maneira, pois o Vasco necessita, o Vasco clama por isso realmente, da nossa parte, principalmente, porque nós sabemos, né, aí o quanto nós sofremos, o quanto nós amamos o Vasco, e por isso a gente quer aí somente a redenção dele, e não aí mais caos ou mais turbulências para ele, pelo contrário, a gente quer sempre ele aí
trilhando um caminho aí de paz, de coerência. Isso também depende muito da gente, tá? Nós, torcedores. Por isso eu deixo aí também esse adendo, corroboro aí das palavras do nosso amigo Will, e eu também dou um conselho a você, está aí buscando a respeitar, mais uma vez, aí as opiniões dos seus aí colegas, né, amigos, familiares aí, que pensem diferente, tá bom? Pois se são vascaínos, realmente, autênticos vascaínos, fique tranquilo, tenha certeza que eles estão aí também lutando pelo um bem comum, né, que é aí somente, né, ter o nosso Vasco aí livre, né, dessas amarras que tanto prende aí ao longo, né, de tantos anos aí, que a gente sabe perfeitamente quanto tem sido difícil aí da gente aturar, tá bom? Então eu vou ficar por aqui com esta live, quero aqui agradecer a presença aí maravilhosa aí do meu amigo aqui, o Will, que a gente sempre está aí batendo um papo com relação ao nosso Vasco, foi para mim aí de uma grandeza aí enorme, né, conhecer esse aqui vascaíno, que eu a cada dia fico mais aí também tendo estima por ele também estar sempre buscando, aprendendo, né, sobre Vasco, estudando, e ele está sempre aí apto a estar também colaborando aqui comigo, né, uma pessoa aí realmente eu dou aí a maior força para que ele trilhe aí esse caminho como a pessoa que ele é. Então, muito obrigada, Will. Eu peço que você deixe aí as suas últimas palavras, né, para aí os nossos inscritos do canal V Vasco. Quero agradecer por você, por ter abrido esse espaço aqui para mim. Muito obrigado por todas as palavras que você disse. Eu também sinto uma gratidão enorme por você. Eu acho que a gente, as nossas conversas, a gente aprende muito um com o outro. É sempre ali um carinho mútuo que a gente tem, porque a gente ama o Vasco de verdade, então a gente bota isso acima de qualquer coisa. E a gente está sempre lutando pelo bem. Às vezes o nosso bem é diferente do bem que a outra pessoa vê, mas eu tenho certeza que todo vascaíno quer o bem do Vasco, por mais que sejam de maneiras diferentes. Então eu confio muito nisso, eu espero que em algum momento a gente consiga ter um entendimento, que a gente consiga ter um Vasco de paz, um Vasco totalmente harmonizado, tanto nos seus poderes políticos quanto na sua torcida, e dessa forma que o Vasco consiga também ter essa harmonia no campo, que volte a jogar um bom futebol. E, né, quero agradecer a todo mundo aí do canal da V, que assistiu a gente, que deu essa moral, e que não espera aí, né, ter ainda mais oportunidade para estar aqui com vocês. E é isso aí, muito obrigado a todos. Saudações vascaínas, uma ótima noite a todos, senhores. Valeu, valeu, Will. Então, gente, a gente termina aqui, tá? A gente vai se ver, pode ter certeza, viu, Will, aqui mais vezes, tá bom? Espero que vocês aí tenham, né, gostado aqui do nosso bate-papo, tá bom? É como, né, um teste realmente, vocês sabem que eu nunca tinha feito aqui, né? Estou até um pouco aqui já, né, tentando realmente me enquadrar nessa. O Will sabe quanto foi difícil a gente chegar até aqui, mas a gente buscou muito a terminar, a fazer muito por você, torcedor vascaíno, tá? Então, muito obrigada pela companhia de sempre, e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de divulgar aí esse canal que vocês sabem que é para enaltecer o Vasco de maneira aí demasiada, tá bom? Muito obrigada, Will, novamente, e tchau, gente, a gente se vê, beijo, torcida mais linda do mundo. Saudações vascaínas a todos.